Oi, oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje eu vou falar sobre 3 livros para mulheres que são muito bons. Vale dizer que eu não estou dizendo que esses são os únicos livros cristãos para mulheres que são muito bons. Vale dizer também que eu sigo a fé reformada. Por que eu estou falando isso logo no início desse vídeo? Porque o último vídeo que eu fiz, que vocês gostaram, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do vídeo, espero que esse seja tão bom quanto o outro, que vocês gostem desse vídeo tanto quanto o outro, mas no outro vídeo eu tive algumas pessoas falando, mas existem muitos outros livros melhores, beleza? Sim, são só os que eu escolhi, falei assim, esses daqui são legais, leia, é muito legal, tipo, se você quer minha recomendação, tô recomendando esse. E teve pessoas também que reclamaram que eu não deixei clara a minha fé. Sou cristã reformada. E esses livros, claro, que vão refletir isso, né? Porque se é o que eu acredito, não faz sentido eu vir aqui indicar pra vocês uma coisa que eu não acredito nelas. O primeiro livro, eu tenho até uma resenha deste livro aqui no canal. Olha que fofo, gente, uma irmã da igreja fez quando a gente estudou esse livro lá na igreja. É esse livro aqui, Ainda Melhor que o Éden, da Nancy Guthrie. Esse livro aqui é muito bom. A Nancy, nesse livro, vai passar por várias partes da Bíblia. Então, ela vai falar assim, a história do deserto, a história da árvore, a história da imagem de Deus, das vestes, do noivo, do sábado, da descendência, de uma habitação, de uma cidade. Então, ela vai passar e em todos os capítulos ela faz uma coisa muito legal. Ela começa ali na criação e aí ela vai passando por toda a história de Israel até chegar em Cristo e até o lugar que é ainda melhor que o Éden. Este livro, ele me ensinou muitas coisas, ele me trouxe doutrinas que eu não conhecia quando eu o li. É um livro muito bom para estudar em grupo de mulheres, porque aqui temos mais um marca-página que uma das irmãs fez também, que é um guia de estudos. Então, vão ter algumas perguntas para você refletir sobre elas, um guia de estudo para estudar em comunidade mesmo. Então, aqui de cada um dos capítulos, sabe? Esse é um livro muito gostoso de ler. Eu fiz uma resenha dele aqui. Ele fala sobre tudo dando certo, tudo deu errado, como Deus vai redimindo seu povo. Chega Jesus Cristo para redimir o povo de Deus, né? Que Deus vai ensinando seu povo ali na caminhada e como nós lidamos com os sofrimentos que nós temos hoje, com as nossas ansiedades, com as nossas questões atuais, visando o lugar ainda melhor que o Éden, né? Sobre viver o agora, relembrando a nossa história, relembrando a condição que nós vivemos hoje, que é essa condição de um mundo caído, mas também olhando para um lugar que é magnífico, preparado para nós na eternidade. Esse livro aqui foi o presente de uma querida amiga e eu sou muito grata por ela ter me dado esse livro, porque esse livro ele tocou muito ao meu coração e eu confesso que não seria um livro que eu compraria, sabe? Eu falaria assim, deixa eu ver qual que eu vou comprar este. E esse livro, Livre, Leve e Forte, da Luísa Nazareth, ela é brasileira, olha só, maravilhosa. Ele vai falar sobre sermos livres, leves e fortes, né? É um caminho para se libertar do que te pesa e descobrir a leveza e a força que você foi criada para ter. E por que eu falo que esse livro falou muito ao meu coração? Porque é muito fácil a gente cair num legalismo e numa culpa muito grande no meio cristão. Claro, a gente tem que ter temor com o que a gente faz, a gente tem que buscar uma vida distante do pecado. Tudo isso, assim, tudo isso é válido, mas a gente precisa, no final do dia, olhar para o Senhor e saber que tudo vem dele, né? Pedir perdão pelos nossos pecados, confessar e pedir perdão pelos nossos pecados, mas a gente precisa olhar para o Senhor, que é Ele quem realiza o trabalho e não nós. Nós temos a responsabilidade humana, que a gente vai fazendo o nosso melhor sempre, mas a nossa liberdade está no Senhor. Esse livro falou muito comigo sobre tirar as minhas armaduras, sobre me vulnerabilizar e sobre como isso é bom, como isso me torna mais forte. A Luísa também vai falar sobre a nossa sede de perfeccionismo, de tudo do nosso jeito, de tudo, sabe, exatamente como a gente idealizou e como a vida não é assim, como a gente vive num mundo imperfeito. Esse livro, ele assim, eu confesso que quando eu peguei ele eu não dei muita moral, mas ele falou muito comigo justamente sobre abrir mão da ansiedade, do controle, sabe? Sobre você parar de se comparar, sobre você viver em comunidade, viver bem em comunidade, crescer em comunidade. Esse é um livro muito gostoso de ler. Eu tive uma mentorada que ela estava há um tempo também sem ler, ela queria ler, e aí ela começou por esse livro e ela gostou muito
ela leu ele em coisa de 15 dias e ele tem 200 páginas. É coisa de 189, 191. Então, assim, é um livro muito gostoso de ler, que eu recomendo. É um livro de uma brasileira, falo isso, né? Que é gostoso, né, a gente olhar e falar assim, não, temos boas, excelentes autoras aqui no Brasil. Tenho outras autoras aqui também. Então, vou deixar o link dele aqui na descrição também. Esse livro, sabe, se você tá num momento mais ansioso, um momento que você não sabe como lidar, tá tentando equilibrar todos os pratinhos e não tá conseguindo, esse livro vai te ajudar, porque ele me ajudou e eu sei que ele pode te ajudar também. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. E eu achei ele lindo, ele é capa dura, essas edições bonitas da Thomas Nelson, sabe? Thomas Nelson, eu amo as edições de vocês. Eu já falei isso, né? Tô achando que eu tô precisando de uns livros aquela cara de pau, né? Como que faz isso, gente? Tem que mandar um e-mail pra lá? Este livro aqui, ele é um chuchuzinho, da nossa querida Jen Wilkin. E esse livro aqui, ele é um chuchuzinho. Gente, antes de mais nada, olha a capa deste livro. Fiel, meus parabéns. Meus parabéns. Eu gosto bastante dos livros da Fiel também, viu? Esse livro, a capa não é nada comparado com a beleza que tem escrita neste livro. E a própria autora de Ainda Melhor que o Éden, a Nancy Guthrie, diz: uma leitura obrigatória para toda mulher interessada em ensinar e liderar grupos de discussão bíblica em sua igreja. Eu iria além. Eu acho que esse livro é essencial para todas nós mulheres cristãs, porque ele vai nos ensinar a ler a Bíblia, né? Não vai ensinar o alfabeto, as sílabas, não, mas vai nos ensinar como nos achegar às escrituras. E para isso, a Jen, ela tem o método 5P, que é estudar com propósito, perspectiva, paciência, processo e preces. Então ela vai ensinar como a gente deve se aproximar da Bíblia. E esse livro, ele é muito gostoso de ler, ele é super simples de ler. Aqui o meu tá todo marcado. E uma leitura aleatória aqui. Os contextos bíblicos e culturais da Bíblia estão lá para que sejam escavados, mas somente aqueles crentes com senso de seu pequeno lugar na história da redenção estão dispostos a cavar diligentemente. Então ela vai nos chamar a estudar a Bíblia do jeito que ela deve ser estudado, buscando, olhando a perspectiva correta, com paciência, de que a gente não vai extrair tudo do texto de uma vez, com paciência de que muitas vezes a gente vai precisar estudar pouquinho por dia, mas que a gente precisa estudar com profundidade, com a perspectiva correta. Vai falar também sobre você ler o texto, reler o texto, depois você vai para outros materiais, você primeiro tenta entender o texto para depois procurar materiais auxiliares. Fala sobre com qual propósito você vai estudar a Bíblia. E a nossa intenção na hora de estudar as Escrituras deve ser uma intenção de glorificar a Deus e de nos alimentar, né? Ver as Escrituras verdadeiramente como o pão que nos alimenta, né? Porque não só do pão, é farinha e fermento que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca do Senhor. E nós temos essa palavra, as Escrituras. Então nós precisamos ir para as Escrituras com sede, com fome de conhecer mais do nosso Deus. E esse deve ser o nosso propósito principal. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vai para as Escrituras com vontade de refutar alguém, de ser mais inteligente, de saber mais, mas só para o nosso ego e não para a glória de Deus e não para que a gente seja confrontado, ferido por essa palavra. Esses 3 livros são uma tríade muito, muito boa. Esse daqui você vai ter mais doutrina, você vai ter história bíblica, você vai aprender muito com ele, né? Não é aquela coisa de doutrina pesada, mas você vai ver muitas coisas muito boas aqui. Ele vai te dar uma boa base. Esse livro aqui é para quando você estiver sentindo a vida muito pesada, você estiver muito ansiosa, precisando de um respiro. Esse livro é o livro para você. E esse livro é para você aprender a ler a Bíblia. E pode ser que você fale assim, não, eu sei, mas esse livro ele ainda vai te ajudar. Esse livro é muito bom. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Sobreviver com esperança, né? São 9 maneiras através das quais a história da Bíblia muda tudo sobre a sua história. Então, esse livro, eu falo sobre doutrina porque não é que esse livro vai falar assim, essa é tal doutrina, mas teve muitas coisas que eu não sabia sobre a Bíblia, mas que esse livro me despertou e eu fui atrás de entender e vi que era uma doutrina. Então, não é que esse livro, ele é doutrinário, mas ele vai te levar a criar fundamentos certos, sabe? Eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito desse livro, ele mudou muito a minha perspectiva. Então, se você quiser um conhecimento mais forte, mas também que vai mudar a sua história, sabe? Vai mudar a sua perspectiva sobre a sua própria vida,
esse livro aqui, cara, pode ir nele. Vou deixar todos os links aqui na descrição e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!